Olá, ouvintes da Bonafides, começa agora o canal de videoaulas. E hoje vamos trazer mais uma sacada. A sacada de hoje é como estudar tributos. A gente tem muita dificuldade nessa questão de entender quais são os passos para se conhecer um determinado tributo, né? Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade em conseguir assimilar essas questões. Então, assim, desde quando eu conheci esses passos que eu vou passar aqui para você ficou muito diferente a forma que eu visualizei, então, esses tributos, né? A forma que eu comecei a entender esses tais. Antes de tudo, gostaria de agradecer a você que é inscrito aqui no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever aqui nessa imagem que aparece aí no vídeo, onde vai aparecer aqui o menu de se inscrever. Vamos falar então dos tributos. Bom, antes de tudo, é importante você conhecer os tipos de leis, porque todo tributo ele surge de uma determinada lei. Inicialmente, então, a primeira lei que vai dar poder a outros entes para instituir tal lei é a Constituição Federal, que você pode conferir a partir do artigo 153, onde a nossa Constituição ela dá competência ao Estado, município e à própria União de instituir impostos, taxas, né, e contribuições. Então você vai ter impostos de competência da União, do Distrito Federal e dos estados, dos municípios e por aí vai, tá certo? Bom, voltando aqui, a gente vai ter então os tratados internacionais, que também são importantes em alguns casos, principalmente se você trabalha com importação. As leis complementares, por exemplo, a Lei Complementar 123, a Lei Complementar ela tem um caráter específico, que na Constituição ela vai fazer questão de informar quando que determinado assunto tem que ser tratado por lei complementar. Então, por exemplo, a questão das micro e pequenas empresas, na Constituição tem previsão que tem que ser tratado por lei complementar, né? E é a nossa Lei Complementar 123. Temos as leis ordinárias e as medidas provisórias. Por exemplo, aquela medida provisória mais famosa da desoneração da folha e outros casos, né? Temos as leis federais, estaduais e municipais, os decretos regulamentadores. Então, por exemplo, temos aqui a lei do ICMS no estado de Minas, tá certo? Então, a lei instituiu o ICMS. E aí temos o decreto regulamentador, né? E consequentemente, o nosso regulamento do ICMS, né? Temos as portarias, resoluções e instruções normativas, por exemplo, as portarias CAT do Estado de São Paulo, né? E aí você vai pesquisar sobre esses assuntos e entender quanto que se usa cada uma. Temos também as jurisprudências, as súmulas e as súmulas vinculantes, que também são muito importantes nos nossos estudos, né? Então, inicialmente, o que você precisa entender é o conceito de tributo. E aí, cada parte dessa que está grifada aqui, você vai ter que estudar. O que é uma prestação pecuniária compulsória? Por que tem que ser em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, né? Por que não pode ser um ato ilícito, né? Tem que ser instituída em lei e tem que ser cobrada através de atividade administrativa plenamente vinculada. Então, entenda esse conceito de tributo. Dentro dos tributos, o tributo então é o gênero. E a gente vai ter dentro desse gênero as classes, né? Então temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, né? E por aí vai. Então, faça o dever de casa aí, dá uma estudadinha aí nesses conceitos. O que é um tributo, o que é um imposto, taxa, contribuição de melhoria, tarifas.
e as contribuições sociais, tá certo? Vou disponibilizar esse material e você vai poder se aprofundar aí nesses conceitos que são conceitos de direito tributário. Bom, o que eu quero passar aqui para vocês então é uma forma mais fácil de estudar o tributo. Essa forma é através do que a gente chama da regra matriz de incidência tributária, tá certo? Quando eu aprendi essa tal regra matriz de incidência tributária, isso mudou a história, entendeu? Porque eu consegui visualizar bem melhor o que era o tributo, como que estudava aquilo, tá certo? Vamos pegar como exemplo o IPI, para a gente fazer então esse estudo da regra matriz de incidência tributária. Poderia ser o ICMS também, ou um outro imposto ou taxa, tá certo? Vai aplicar o conceito para todas elas. Então, aí, vamos lá, vai começar a estudar o IPI. Por onde eu começo? Primeiro você tem que saber quais que são as leis que envolveram esse tributo, né? Desde o início até os dias atuais. Então, você vai lá na Constituição Federal, você vai ver lá ela dando autoridade à União de instituir o IPI, tá certo? Depois você vai no Código Tributário Nacional, que você vai encontrar mais orientações daquele específico tributo, tá certo? E aí você vai adentrando nas outras leis, tá certo? No regulamento daquele imposto ou daquela contribuição social, ou no decreto ou na lei, tá certo? Bom, encontrou lá esses fundamentos legais? Ótimo, agora a gente vai entrar na regra matriz de incidência. Essa regra matriz, ela envolve um critério material, temporal, espacial e pessoal, tá certo? E quantitativo, tá certo? Esse quantitativo aqui vamos separar aqui. Então vamos aqui. No critério material, o que significa isso? É o fato gerador, é a ação, é o verbo mais o complemento, né? Que fez nascer aquela situação, a exigência daquele determinado tributo. Então, por exemplo, circular mercadorias. Isso então é o critério material do ICMS, tá certo? Mas circular de que forma? Aí o Estado quer que seja circular em qualquer título, né? Mas aí você vai encontrar nas jurisprudências ou em estudos dos estudiosos situações onde que a circulação ali quer dizer transferência de posse, né? E por aí vai. Mas vamos aqui no IPI. Então, o critério material do IPI, eu vou aqui na lei, vamos começar aqui. O IPI, então, ele foi instituído por esse decreto 4.502, que é lá de 1964, tá certo? E aí, ele falava lá, chamava até esse tributo, chamava imposto de consumo sobre os produtos industrializados. Então, o fato gerador naquela época era os produtos de procedência estrangeira desembaraçados, né? Ou a saída dos produtos produzidos pelos estabelecimentos industriais. Bom, aí a gente vai no CTN, no Código Tributário Nacional, no artigo 46 aqui vai estar dando hoje para a gente qual que é o critério material do IPI. Então, o que seria? O desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, a saída dos estabelecimentos a que refere o artigo 51, que aí nós vamos ver, e a arrematação, quando o bem for apreendido ou abandonado e levado a leilão. Então, esse é o critério material do IPI. O decreto regulamentador do IPI foi o 4.544, mas que foi revogado e substituído pelo decreto 7.212, que é o que é válido hoje, que também vai trazer o fato gerador do imposto. Então, olha lá, o fato gerador do imposto é o desembaraço aduaneiro do produto, a saída do produto de estabelecimento industrial ou equiparada industrial. Opa, surgiu uma palavrinha aqui, equiparada industrial. Então, se ele está falando que é equiparada industrial, vai ter aqui na lei, em algum lugar, falando quem que é industrial e quem é equiparada industrial.
E aí a gente vai adentrando aqui nos assuntos. Então isso aqui a gente matou a questão do critério material, tá certo? Bom, aí a gente vai para o critério temporal, ou seja, quando, em que momento que considera ocorrido o fato imponível, né? Aí tá aqui, ó, no decreto regulamentador do IPI, né? Olha lá, considera-se ocorrido o fato gerador nestes casos aqui. Esse é o critério temporal, tá certo? E o critério espacial é onde? Vai ser no local da prestação, no caso do ISS, no local do prestador, né? Vai ser lá no exterior, aqui no Brasil. No caso do IPI, o critério espacial do IPI é o território nacional, né? Então, eu vou até pegar aqui um apoio aqui na nossa postilhazinha, depois eu posso até passar aqui o nome desse livro para vocês. Então vamos pegar aqui o critério espacial. Então aqui no critério espacial, eu vou citar a fonte aqui no final. Ele fala especificamente, não há dispositivo legal tratando especificamente do aspecto espacial da hipótese de incidência tributária do IPI. Sendo assim, aplica-se o critério da territorialidade, de maneira que, tratando-se de tributo federal, será considerada geradora da obrigação tributária a saída da mercadoria do estabelecimento industrial ocorrida dentro do território nacional em qualquer parte dele e só nele, tá certo? E aí a gente vai então para o critério pessoal. O critério pessoal envolve o sujeito ativo e o sujeito passivo. O que é isso, sujeito ativo e sujeito passivo? Via de regra, o sujeito ativo é o ente tributante e o sujeito passivo é o responsável tributário, né? Ou aquele que foi designado como sujeito substituto, né? E aí no critério de quantitativo, a gente vai ter a questão da base de cálculo e da alíquota. Encerrando aqui então a questão da totalidade do conhecimento do tributo. Aí a gente vai ter jurisprudências, né, para aquelas situações onde que ficou obscuro na lei o entendimento. Aí você vai ter jurisprudência, súmula vinculante, e aí você vai se aprofundando nesse determinado tributo. Tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui. Se você gostou dessa videoaula ou teve alguma dúvida, né, deixe o seu comentário e se inscreva no canal e deixe um like pra gente aí, indicando pra gente se os vídeos estão ficando legais ou não, tá certo? Até a próxima videoaula.